Vamos manter nossas Bíblias abertas ao texto que nós lemos agora há pouco, do livro de Hebreus. E como eu tinha falado algum tempo atrás, antes da leitura, Hebreus capítulo 11 é conhecido como o capítulo da fé. Nesse pequeno trecho que nós lemos, você vai ver que várias vezes é feita referência à fé. E isso é verdade até praticamente o final do capítulo, onde fala constantemente sobre a fé. A vida cristã, tudo na vida cristã, é feito através da fé. Nós lemos no versículo 6 que sem fé nós não podemos agradar a Deus. A base, o alicerce da nossa fé, ela é baseada na palavra de Deus. Isso aqui é o nosso alicerce, isso aqui é a base, é o fundamento da nossa fé. Tudo que nós cremos, tudo que nós seguimos, acreditamos, está na palavra de Deus. As Escrituras nos dizem que Deus preserva a sua palavra. No Salmo 119, versículo 39, diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Note que usa para sempre e usa a palavra permanece no tempo presente. Ou seja, a palavra de Deus, ela sempre existiu no céu, porque o céu sempre existiu, porque Deus sempre existiu. Então, a palavra de Deus, ela sempre existiu no céu e ela sempre existiu perfeitamente. E nós precisamos saber e acreditar que Deus preservou a sua palavra. No Salmo 12, versículo 6, nós lemos assim: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. O número 7 de grande importância, porque na Bíblia 7 representa perfeição. Então aqui está falando que a palavra de Deus ela é pura, ela é refinada e ela é perfeita. Ela foi perfeitamente purificada, ou seja, ela é preservada. Não existe nada que venha estragar, nada que venha tirar a perfeição dela. Se fosse o caso, e não é, que Deus não tivesse guardado e preservado a sua palavra, nos restaria 2 alternativas que teríamos que chegar. Ou que ele é incapaz de preservar a sua palavra, ou ele é mentiroso. Deus não é ambos dessas coisas. Ele nem é incapaz, nem ele é mentiroso. Ele preservou a sua palavra e ele pode fazê-lo e ele o faz. Então, se Deus não preservou a sua palavra, se essas palavras que nós temos aqui não são as perfeitas e puras palavras de Deus, em que crer? Se nós não temos as palavras de Deus na terra, onde está a base da nossa fé? Como sabemos o que foi e o que não foi preservado? Não podemos dizer que, alguma coisa foi preservada, parte, a maioria, que ficaria a dúvida, e qual foi a parte que não foi preservada? Qual foi a parte que não pode ser confiada? A verdade é que Deus fala que a palavra dele é eterna, é pura, perfeita, refinada, purificada e preservada. A palavra de Deus é eterna e ela é perfeita, ela sempre existiu e ela sempre existirá. Marcos 3:31, Jesus falou: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Porque as palavras de Deus, elas existem antes da terra ser criada e elas existirão depois que a terra for desfeita. E nós terminamos recentemente nosso estudo em escatologia, nós vimos que a terra vai ser desfeita, a terra vai passar. E é justamente isso aqui que Jesus fala: o céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras não vão passar, porque elas são palavras eternas e perfeitas. Então, a palavra de Deus ela foi preservada, mas acima disso, a palavra de Deus ela foi traduzida. E hoje eu quero falar no tema Deus, o grande tradutor. Isso garante a precisão e a exatidão da palavra de Deus. O fato que foi Deus quem traduziu. Pastor, não foi Deus quem traduziu.
Inclusive, a Bíblia que nós usamos aqui é Almeida, né? João Ferreira de Almeida, corrigida, fiel aos textos originais, conhecida como ACF, ó, é o Almeida corrigida fiel. Então não foi Deus, pastor. Quem traduziu essa palavra foi o João Ferreira de Almeida. Era um padre português, para quem não sabia. Ele foi salvo e ele teve que sair de Portugal e foi para uma colônia portuguesa lá, se não me engano, na Malásia, Tailândia, aquelas áreas lá, naquela região. E ele então se empenhou em traduzir. E ele traduziu praticamente toda a Bíblia. Ele morreu antes de terminar, mas os seus colegas terminaram. Então, pastor, como é que Deus traduziu a palavra? Bom, você note aqui que nós vimos que a palavra de Deus está onde? No céu. Ela estava lá em que língua? Seja lá qual for a língua que eles falam no céu. Mas ela foi traduzida. Ela foi traduzida e quem traduziu foi Deus. E nós temos na Bíblia vários exemplos de como Deus é o grande tradutor. E é justamente isso que vamos falar hoje a partir do texto, em Hebreus capítulo 11. Olha comigo no versículo 5, no texto de hoje, Hebreus 11, 5, onde nós lemos: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. O primeiro exemplo que eu quero ver hoje é a tradução de Enoque. Pastor, Enoque traduziu a Bíblia? Não é que Enoque traduziu a Bíblia. Enoque foi traduzido. Vocês vão entender o que eu estou falando. Hebreus 11 menciona 15 vezes a frase pela fé. A palavra fé ocorre muitas mais vezes, mas a frase pela fé, como nós vemos aqui no capítulo 5, pela fé, Enoque, esse pela fé ocorre nada menos do que 15 vezes. Eu não me dei o trabalho de contar quantas vezes a palavra fé ocorre, mas é mais do que 15, mas pela fé ocorre 15 vezes. E um desses lugares, dessas ocasiões, é justamente aqui no versículo 5, falando sobre Enoque. E esse texto aqui de Enoque, que fala de Enoque, que foi traduzido, está se referindo a Gênesis capítulo 5 e o versículo 23, onde está falando sobre esse episódio mencionado em Hebreus 11, 5. Lá em Gênesis 5, 23, fala assim: e foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. Tá? Então, quando fala lá no versículo 5 que Enoque foi trasladado, que Deus o trasladara, porque foi a trasladação de Enoque, é sobre isso que está falando, lá em Gênesis 5, onde fala que Enoque caminhou com Deus, ele vivia uma vida que agradava a Deus, e Deus o trasladou, Deus o tomou, lá em Gênesis fala, tomou Enoque para si. Interessante notar essa palavra trasladação, a gente vê ela em Hebreus 11, 5, e essa palavra trasladação, em português é trasladação, mas as palavras que o autor de Hebreus, eu sempre falo, eu pessoalmente acredito que Hebreus foi escrito por Paulo, mas não é conclusivo, mas eu acredito que foi Paulo, mas de todo modo, essa palavra, a palavra que o autor de Hebreus usou, trasladação, ela é uma tradução da palavra grega metateses. Essa palavra metateses é composta da preposição meta, que significa mudança, e teses, ela significa uma posição ou uma proposição. É daí que nós tomamos em português a palavra tese. Tá? Você faz um curso na faculdade, um doutorado, você tem que propor e provar uma tese, uma proposição, uma ideia, uma posição sobre algum assunto. Você propõe uma tese. Pois bem, isso vem do grego thesis. E essa palavra aqui, trasladação, metatesis, significa uma mudança de posição. Então, quando eu falar aqui que Enoque foi trasladado, está falando, Enoque teve uma mudança de posição. Ele estava em posição A e foi para a posição B. Que posição A? Bom, ele estava na terra, lá em Gênesis 5, versículo 23 e 24, ele estava aqui na terra e ele mudou de posição porque Deus o tomou e Deus o levou para si.
Ele foi levado, foi transportado de um canto para outro. Houve uma mudança de posição dele. Ele foi trasladado. Muitos turistas, quando vêm para Maceió, eles compram um pacote turístico. Pode incluir uma série de coisas: a passagem, estadias, refeições e o traslado. O que é isso? Eles pegam você, recepcionam você no aeroporto, levam você até o hotel. Eles foram o quê? Eles foram metateses. Eles saíram de A e foram para B. Eles foram trasladados de A para B. Eles foram levados do aeroporto para o hotel. Como Enoque aqui foi trasladado da terra para o céu, porque Deus o tomou para si. Deus levou ele embora. Então, se você olhar no dicionário português, a palavra trasladado ou transladado é a mesma coisa, você pode falar e escrever de ambas as formas. Você vai encontrar 3 definições. A primeira, trasladado, levado de um lugar para outro. Ok? 2, copiado ou transcrito. 3, traduzido. É disso que eu estou falando quando eu falo sobre a tradução de Enoque. Enoque foi traduzido. Ele estava aqui na terra, ele foi trasladado, ele foi traduzido, ele foi levado daqui para o céu. Houve uma tradução, houve um translado, que é a mesma coisa no português. A palavra original, houve uma mudança de posição, uma metatese. Mudou a posição dele. Então Enoque foi levado ou traduzido para o céu, preste bem atenção, perfeitamente. Ele saiu da terra, ele estava perfeito, fisicamente perfeito. Ele tinha 2 pernas, 2 braços, 2 orelhas, 2 olhos, uma boca, um nariz, cabeça. Ele estava um homem completo e ele foi trasladado, ele foi traduzido para o céu e ele foi levado perfeitamente. 100%, sem erro. Porque quando Deus traduz, traslada, quando Deus faz uma metateses, Ele o faz sempre perfeitamente. Não foi o caso que quando Enoque chegou no céu, ele chegou lá com o braço faltando, um dedão faltando, uma orelha faltando, um olho faltando, ou sem perna, ou sem braço. Não, ele chegou lá do jeito que saiu daqui, porque ele foi trasladado, traduzido, levado, tomado perfeitamente. Saiu daqui, chegou lá perfeitamente, inteiro, íntegro. Não só ele foi igualzinho. O mesmo Enoque, mesmo tudo, porque Deus o fez. Quando Deus traduz ou Deus translada, Ele sempre o faz perfeitamente. E foi isso que Ele fez com a palavra de Deus. Foi Deus quem traduziu, trasladou, quem fez a mudança de posição da palavra de Deus. Lembrando que a palavra de Deus, assim como Enoque, mudou de lugar. Como, pastor, a palavra de Deus mudou de lugar? Salmo 119, versículo 39, eu li agora há pouco, fala: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então a palavra de Deus começou aonde? No céu. Hoje ela está onde? Está aqui na terra. Quem foi que trouxe ela? Quem traduziu? Quem fez o transladado? Quem mudou a posição do céu para a terra? Deus. E Deus o fez perfeitamente. O problema é que se hoje você pegar no português, quantas versões da Bíblia você tem em português? Tem um monte. No inglês são mais de 100 versões. E elas não são iguais. E 2 coisas diferentes não são iguais. Uma coisa perfeita, você não pode mudar nada, ela perde a perfeição. Olhe comigo para 2 Reis, versículo 2. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Nós vimos a tradução de Enoque. Enoque foi levado, tomado, traduzido, trasladado para o céu. Vamos ver outra tradução, a tradução de Elias. A tradução de Elias, diz assim, segundo Reis 2:11, e sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo,
os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aqui está falando sobre Elias e o seu ajudante, acompanhante, Eliseu. Elias foi, Eliseu ficou. Ambos estavam caminhando e Deus levou Elias. Deus levou Elias, Deus trasladou, Deus traduziu Elias. Ele estava na terra, ele foi trasladado, traduzido, levado para o céu. Nós não sabemos como ocorreu essa tradução lá em Gênesis capítulo 5 com Enoque. Nós sabemos que Elias, em 2 Reis, foi uma carruagem de fogo e cavalos de fogo. São os detalhes que a Bíblia fala. Mas assim como Enoque, Elias foi levado completamente. Eliseu que ficou, não ficou correndo atrás da carruagem, dizendo: ei, cavalo de fogo, você esqueceu um braço, uma perna, um dedo, um olho, uma orelha. Não, ele foi todo. Assim como Enoque foi perfeitamente, Elias também foi perfeitamente, ele foi levado, traduzido para o céu perfeitamente. Desta terra para o céu, Elias está hoje junto com Enoque. Elias e Enoque não morreram. Lembra que falou sobre Enoque para que ele não experimentasse a morte. Nesse exato instante, e desde estes dias que eles foram levados, Enoque e Elias estão no céu hoje. Os mesmos não experimentaram a morte, estão vivos. E falando sobre o estudo de escatologia que terminamos recentemente, nós falamos justamente sobre Enoque e Elias, que são as duas testemunhas lá de Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 e 4. Então, Deus ainda vai usar eles, e eles vão voltar, eles vão ser traduzidos, trasladados de volta para a terra. Eles vão voltar para a terra. Deus os traduziu e vai os traduzir de volta, os levou e os vai trazer para ser suas duas testemunhas no livro do Apocalipse, lá no capítulo 11, onde eles vão testemunhar e vão fazer vários sinais, e vão ser figuras importantes nos últimos dias. Então Deus, o grande tradutor, tira de um lugar e transmite para o outro, traduz para outro. Então nós vimos a tradução de Enoque, nós vimos a tradução de Elias. Eu quero agora ver rapidamente a tradução da palavra de Deus. A tradução da palavra de Deus. Eu vou ler Salmo 119, 89 mais uma vez. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tradução da palavra de Deus, do céu para a terra, segue o mesmo exemplo de Enoque, o mesmo exemplo de Elias. A diferença é que Elias e Enoque foram para o céu e a palavra de Deus veio do céu. Mas assim como eles foram perfeitamente, porque Deus os levou, igualmente a palavra de Deus, quando foi trazida, ela foi trazida, traduzida, trasladada, também de forma perfeita. A Bíblia sempre existiu no céu, mas nem sempre ela existia na terra. Eu vou dar um exemplo. Hoje nós temos toda a palavra de Deus. Nós temos. Se você tem uma Bíblia aí, nós temos toda a palavra de Deus. E se você tem a versão na língua portuguesa, conhecido como Almeida Corrigida Fiel, você tem a palavra de Deus perfeita. Porque é a única versão da Bíblia em português que foi traduzida dos manuscritos corretos, que são os manuscritos conhecidos como o textus receptus, ou texto recebido. Todas as outras versões da Bíblia, todas as outras, não interessa a qual, todas as outras são traduções do texto corrupto, não do texto recebido. Tá? Só tem uma Bíblia na língua portuguesa que é uma tradução dos textos corretos, dos textos recebidos. As outras são textos que não são perfeitos, são textos que são corrompidos, são textos falhos, são textos que não concordam um com o outro. Tá? Então, a palavra de Deus hoje está na terra, mas nem sempre uma pessoa comum e você pode segurar na mão e falar isso. Quer ver um exemplo? Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, todo mundo que a gente lê aqui na Bíblia, eles não tinham uma Bíblia perfeita. Por quê? Porque o Novo Testamento estava sendo escrito e vivido por eles. Então eles tinham o Velho Testamento, mas o Velho Testamento não era toda a palavra de Deus. Era uma boa parte, mas não era toda a palavra de Deus.
Se você pensar que Abraão, sabe quanta Bíblia Abraão tinha? Nada. Abraão não tinha uma linha, não tinha uma folha de Bíblia nenhuma. Mas pastor, Abraão começa no começo de Gênesis. Como é que vai? Gente, quem escreveu Gênesis foi Moisés. Ele relatou. Mas e Moisés estava lá com Abraão, com Adão? Ou Abraão? Ou Isaac? Ou Jacó? Claro que não, ele veio séculos depois. Mas a questão não é essa. Foi Moisés que escreveu, porque Deus estava ditando e dizendo, inspirando ele a escrever. Mas antes de Moisés não existia a palavra escrita. Não existia a palavra escrita. Então, Abraão, por isso que Deus, como é que Deus chamou Abraão? Num sonho. Aí todo mundo, eu quero ter um sonho, Deus, me fale para o sonho. Gente, quando Deus falava para os sonhos, é porque não tinha isso aqui, ó. Hoje, Deus fala através da sua palavra, Hebreus 1 fala isso. Outrora Deus falava através dos profetas e de outras formas, mas hoje nos fala através do seu Filho. E qual é o nome do Filho? O Verbo. No Apocalipse se fala que o nome dele era a Palavra de Deus, o Verbo encarnado. Então Deus hoje não fala muito por sonhos, porque nós temos uma coisa, que aquela turma que Deus falava por sonhos, não tinham. Eles não tinham a Bíblia escrita, e eles não tinham o Espírito Santo que habita. Hoje nós temos os dois. E ainda que é sonho, não precisa de sonho, gente. É só você ler a Bíblia, deixar Deus, o Espírito Santo levar toda a verdade. Mas Abraão não tinha uma linha de Bíblia. Mas ele existia. Aonde? No céu, ela sempre existiu no céu. E quem veio traduzindo e trazendo através dos tempos e aos poucos, foi Deus. Deus traduziu, assim como ele traduziu e trasladou Enoque, e como ele traduziu e trasladou Elias, ele também traduziu e trasladou a sua palavra, que sempre existiu no céu, para a terra, perfeitamente. E é perfeito, e algo perfeito não pode ser mudado, nem acrescido, nem diminuído, nem abreviado, porque coisas diferentes não podem ser iguais, não tem como, e coisas iguais não podem ser diferentes. Volto a mencionar as várias versões da Bíblia. É muito importante, porque se nós não temos a tradução correta, Deus traduziu do céu para a terra. O Velho Testamento foi traduzido para hebreu, porque essa era a língua que o povo de Deus falava naquela época. O Novo Testamento foi traduzido para a linguagem humana em grego, porque aquela era a época do mundo naquela época, como talvez você pode dizer que o inglês é hoje. Mas Deus traduziu do céu para a terra, o Velho em hebraico e o Novo Testamento em grego. Alguém aqui fala hebraico ou grego? Eu não. O povo lá em Israel fala. O povo na Grécia, mas o grego de hoje é diferente do grego daqui. O grego do Novo Testamento é o grego koiné, que é um grego que não se fala mais. Não é usado, é um grego diferente. Tem muita coisa parecida, mas não é a mesma língua, não é a mesma coisa, não é exatamente igual. Então houve essa primeira tradução do céu para a terra, mas aí uma vez chegou na terra, como é que faz para a gente entender? Eu não falo grego, você não fala grego, nós não falamos hebraico, e como é que fica a coisa? Então Deus usou homens para traduzir destas línguas, e por muito tempo, isso foi escondido, por muito tempo foi proibido a posse de uma Bíblia, por muito tempo foi proibido a tradução. 2 anos atrás, voltamos para visitar a Inglaterra, visitar a família e tal coisa, e a família toda foi a Gabi, foi a Claire, foi o Christian, foi o Emmanuel, e um dos dias nós tomamos para visitar a cidade de Oxford. Nós visitamos o local onde um homem chamado Tyndale foi queimado vivo, foi queimado. Sabe o que foi o crime dele? Ele ousou traduzir a Bíblia, para o inglês. Esse foi o crime dele. E por esse crime ele pagou com a vida. Ele foi preso, amarrado num tronco, colocaram um monte de madeira ao redor dele e o queimaram vivo. Nem sempre a palavra de Deus esteve acessível assim, mas Deus usou homens
para traduzir das línguas originais para as línguas que nós temos. E lá, no final do ano 1500, começo dos anos 1600, houve um movimento no mundo, na Europa, que era o mundo como conhecemos hoje, o mundo moderno naquela época, em que a palavra de Deus foi traduzida das línguas originais, foi traduzida para italiano, e inglês, e português, e espanhol, e alemão, e assim foi. E é interessante porque a Europa daquela época foi logo antes da época dos exploradores, onde eles saíram explorando e descobrindo o mundo. Sempre teve lá, né? Mas tudo bem. Então eles foram, e quando eles foram, eles levaram também o quê? Levaram a palavra de Deus com eles, em alguma forma. Então Deus foi quem promoveu tudo isso ao seu tempo. Ele ainda estava trabalhando e traduzindo, mas no português só existe uma versão da palavra de Deus. Gente, eu não estou vendendo Bíblia, eu não tenho ações de editora de Bíblia, eu não ganho nada com isso, eu só estou dizendo, se você quiser a perfeita palavra de Deus, é isso que você quer. Você não quer uma tradução que tem erros, você não quer uma tradução que tem falhas. Existem muitas traduções que tiram versículos inteiros. Tem traduções que mudam. A NVI, por exemplo, muda muita coisa, tira a deidade de Cristo, deturpa, muda o sentido de versículos. Muitos anos atrás, quando eu não tinha muito o que fazer pelo jeito, mas eu ia para as livrarias evangélicas lá no centro, e pegava uma Bíblia, abria lá para Atos capítulo 8, versículo 37. Atos 8, 37, por incrível que pareça, tem um monte de versão que não tem. Vale o 36, o 38. O 37 simplesmente não está lá. 35, 36, 38. Aí o que eu fazia? Moça, por favor, há um erro nessa Bíblia. Aonde? Aqui, ó, no versículo 37 de Atos 8 não tem. Não, deixa eu ver aqui. Não tem não mesmo. Eu vou falar com o gerente. Eu falei, boa sorte. Sabe por quê? Porque é uma versão que simplesmente tirou um versículo. Sabe qual é o versículo que fala sobre batismo? Sobre descer as águas. Porque tem muita gente que acha que batismo não tem que descer as águas. Você pode jogar uma aguinha em cima, jogar uma aguinha do lado, pode derramar. Aí fala, desceu. Para não ofender quem não crê nisso, sabe o que a gente faz? Tira. Isso é um de muitos exemplos. Tá? Eu não vou passar mais tempo apontando, mas se você tem interesse, tá? Existem muitos recursos que eu posso mostrar para você, para referenciar, para você buscar, você vai ver que é muita coisa que mudou. Então Deus, Ele traduz perfeitamente, e nós temos que ir aonde a tradução mais perfeita está, onde não foram retirados versículos e palavras, ou mudadas as palavras, porque Deus é que começou a tradução do céu para a terra. A quarta e última coisa que eu quero ver hoje, sobre Deus, o grande tradutor, nós vimos a tradução de Enoque, a tradução de Elias, a tradução da palavra de Deus. Nós temos a tradução dos salvos. A tradução dos salvos, pastor? A tradução dos salvos, Colossenses 1 e versículo 12, diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Olha que interessante o versículo 13. Nos tirou da potestade das trevas e nos transportou. Nos transportou. Essa palavra transportou é uma palavra traduzida da palavra grega metisteme. O começo é igual a outra, de meta. A meta é mudança. O outro era metatese, mudar de posição, mudar de ideia, ou de proposição. Aqui está falando metasteme, meta é mudança, esteme quer dizer lugar ou posição. São palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo. Aqui está dizendo que Deus nos transportou, nos mudou de um lugar para outro. Mas pastor, quando eu fui salvo, eu fiquei no mesmo lugar. Eu fui salvo
durante o culto, fui salvo na minha casa, fui salvo na praia. Eu não mudei de lugar, você mudou de lugar. Talvez você não percebeu, mas você mudou de lugar. É o que a Bíblia fala aqui, nos transportou de algum lugar para algum lugar. O versículo 13 fala, o qual nos tirou da potestade das trevas. Tirou, houve uma mudança, ele tirou-nos das potestades, ou seja, do poder das trevas, nos tirou e nos transportou, a Bíblia fala, para o reino do seu Filho, do seu amor. Houve uma tradução, houve um traslado, houve uma mudança de posição. Quando? Quando fomos salvos. Quando você e eu fomos salvos, nós saímos do reino das trevas e nós fomos para o reino da luz. Você fisicamente não, mas espiritualmente foi exatamente isso o que aconteceu. E quando Deus faz essa tradução, esse traslado, quando ele faz esse transporte, igualmente como fez com Enoque, igualmente como fez com Elias, igualmente como faz com a sua palavra, ele o fez perfeitamente. Assim como não ficou o nariz de Enoque ou a orelha de Elias, assim como a Bíblia perfeita não tem erro nem falha, quando nós fomos salvos perfeitamente, completamente, não resta mais nada a ser feito. Você não vai perder a sua salvação, você não vai ser salvo pela metade, não falta você fazer mais nada, porque você já foi feito. A Bíblia fala, nos transportou no passado, esse transporte já ocorreu, essa ação já se encerrou, você já está. Não é que você vai ser transportado, você já foi, transportou no passado. Se você é salvo, você não está mais no reino das trevas, você não está mais sob a potestade das trevas, você está no reino do seu Filho, do seu amor, você está no reino da luz, você já passou. Enoque e Elias foram levados, a palavra foi trazida, e nós fomos transportados. Lá em João 5:24, na verdade vos digo, isso que é Jesus falando, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Note como Jesus usou os 3 tempos. Quem ouve e crê na palavra, não entrará em condenação, futuro. Você não vai entrar, você ouviu, você creu, pronto. Então, você não vai entrar, uma promessa. Você não vai entrar em condenação. Segunda coisa, mas primeiro, tem a vida eterna, no presente, tem, você tem a vida eterna, não é que você vai ter, você tem. Passou, é no passado, você já passou. Você não entrará em condenação, são os 3 tempos. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não fala que vai ter, tem, hoje, agora, tem, já tem. Não entrará em condenação, é futuro. Isso não vai acontecer no futuro, você não vai entrar em condenação no futuro. E fala, e passou da morte para a vida. Já passou, assunto encerrado. Você já tem, não é que você vai ter, você já tem, assunto encerrado. Não entrará em condenação, não vai entrar, assunto encerrado. Por quê? Porque a salvação, ela é completa, essa tradução do salvo, da potestade das trevas para o reino da luz, é perfeita, do mesmo jeito que Enoque foi todinho para o céu, assim como Elias foi todinho para o céu, assim como hoje nós temos a palavra de Deus todinha, perfeita na terra, hoje, nem sempre foi assim, mas hoje é. Do mesmo modo, quando nós somos salvos perfeitamente. Jesus salva perfeitamente, transporta perfeitamente. É muito triste quando o crente, salvo, trasladado, transportado do reino das trevas, quer voltar para as trevas. Jesus nos libertou e nos tirou das trevas. Aí tem muito crente carnal que quer voltar para as trevas. Fica olhando para as trevas, com saudades, invejando as trevas. Se você é salvo, se você foi transportado para o reino da luz, ande na luz.
Ande na luz. Para que anda? Se você, o crente que anda nas trevas, está no lugar errado. Você é filho da luz. Sai das trevas. Jesus te salvou, Deus transportou você completamente, perfeitamente. Não volte para as trevas, não olhe para as trevas. Se você é salvo, então viva como tal, ande na luz. O crente que decide andar nas trevas se prejudica muito. O crente que decide sair da luz, olha o que fala João 12, 35. Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. O crente, filho da luz, que foi transportado perfeitamente por Deus, foi traduzido por Deus, que quer andar nas trevas, pode até andar, mas ele não faz ideia onde está indo. Jesus falou, quem anda nas trevas não sabe para onde vai. O crente que anda nas trevas, ele pensa que sabe onde vai parar. Ele não sabe onde ele vai parar. Ele pensa que pode andar nas trevas e conseguir alguma vantagem, conseguir alguma coisa, algum benefício, alguma... Você não sabe. Por quê? Você está nas trevas. Você está navegando com os olhos fechados. Você pensa que está indo, mas você não está indo para onde você pensa que você está indo, porque você não sabe aonde você vai. Foi o que Jesus falou. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então, se você é da luz, ande na luz, porque quem anda na luz enxerga e vê. E quando vê o problema, quando vê o pecado, quando vê a transgressão, você pode manobrar. Você vê o perigo, você sabe. Mas quem anda nas trevas não vê. Cai no buraco, se prejudica. 1 João 1,17. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O crente que não anda na luz, ele não tem comunhão nem com Deus e nem com os irmãos. Por quê? Porque ele está andando nas trevas. E as trevas os apanhou. Não é isso que Jesus falou lá em João 12, 35? Andais enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. É como se as trevas querem fazer assim, ó. Quer apanhar você, quer pegar você, quer capturar, quer segurar você. Então fique longe das trevas, que as trevas querem lhe apanhar, lhe prender, enlaçar. E o crente que anda na luz, ele fica longe das trevas, ele tem comunhão com Deus Pai e com os irmãos. Aí fala aqui, com isso em mente, se andarmos na luz, como Ele na luz está, então, se eu estou na luz e Jesus está na luz, eu tenho a comunhão com quem? Com Jesus. Tá? Temos comunhão uns com os outros. Que outros? Os que estão andando na luz. Note que os crentes nas trevas não têm comunhão. Por quê? Estão nas trevas. Nas trevas ninguém tem comunhão com ninguém. Aí termina. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O mais triste de andar nas trevas é que você não percebe que você está nas trevas. Quando andamos na luz com Jesus, o sangue dele nos purifica. E quando você está purificado, quando você está... Vou dar um exemplo. Você acabou de chegar em casa e você tomou um banho. Você chegou na rua todo sujo, suado. Você foi para casa e tomou um banho. Se perfumou todas, está todo limpinho, lavou o cabelo, tomou banho, até escovou os dentes. Que maravilha, está tudo limpinho. O primeiro sinal de sujeira você percebe. Mas está passando assim, alguém pega e, sem querer, querendo, joga um ovo em você. Você percebe. Por quê? Você está puro. Agora, não que ninguém aqui conhece ninguém assim, mas aquela pessoa que não toma banho uma semana, está tão... Tu conhece alguém que toma banho uma semana? Não. Então, veja bem. O que acontece? A pessoa está num estado tão triste que, francamente, se ela caísse na lama e saísse, não ia fazer lá muita diferença. Porque a pessoa está tão suja, está tão impura, está tão nojenta, está cheirando tão mal,
que francamente, sabe, uma sujeira a mais, uma sujeira a menos, ninguém vai dizer a diferença. É o que está falando aqui. O sangue de Jesus, quando estamos caminhando na luz onde Ele está, o sangue dele nos purifica e nós ficamos puros. Você pega uma água limpinha, você coloca alguma coisa lá, você logo vê a sujeira. Agora você pega um copo de água, uma poça de lama, você pode botar o que você quiser lá dentro. Mais sujo, menos sujo, está tudo a mesma porcaria. É isso que ele está falando. O crente que anda nas trevas, ele não percebe a sua impureza, ele não percebe o seu mau cheiro espiritual. Ele acha que está tudo bem. Ele acha que está cheiroso igual uma rosa. Ele acha que está tudo limpinho. Ou não está tão ruim assim? Por quê? Porque não está vendo purificação. Por quê? Não está andando na luz onde ele está. É o que fala João 1,7. 1 João 1,7. Então é muito importante a gente andar na luz, porque Deus nos transportou, nos traduziu da potestade das trevas para o reino do seu Filho de amor, o reino da luz. E quando o crente sai de andar na luz para andar nas trevas, ele se complica. Ele perde comunhão com o Pai, ele perde a sensibilidade ao pecado, ele peca e a consciência está cauterizada. Ele comete coisas e nem se dá conta mais. É normal. Há tanto tempo que não há purificação. Ele acaba sendo apanhado pelas trevas. Então ele está apanhado pelas trevas, longe de Deus, longe dos irmãos, cheirando mal espiritualmente e não enxerga nada disso. Acha que está tudo tranquilex. Olha, situação perigosa. Jesus nos trasladou, nos traduziu. Deixa eu encerrar com isso. Se Jesus voltar agora, essa próxima volta, ele não vai colocar pé no chão. Como nós vimos no nosso recente curso, série de escatologia, ele vem nas nuvens. E quando ele vier nas nuvens, haverá uma outra tradução. Haverá uma outra trasladação, onde todos os crentes, todos aqueles que receberam Cristo como Salvador, vão ser, assim como Enoque, assim como Elias, eles vão ser levados, eles vão ser trasladados, eles vão ser traduzidos. Paulo fala que no piscar de olhos nós seremos transformados. Esse corpo mortal de barro será transformado em um corpo eterno, um corpo glorificado, adequado para viver e existir no céu, e nós seremos traduzidos, uma mudança de posição. Nós vamos daqui para o céu. Essa é a próxima tradução. A minha pergunta para você hoje é: você vai ser traduzido? Só vai ser traduzido de volta para o céu quem recebeu a tradução aqui na terra, do reino das trevas para o reino da luz. Quem foi traduzido do reino das trevas para o reino da luz, quando Jesus voltar, e pode acontecer a qualquer momento, haverá uma nova tradução, trasladação. Você vai? Ah, pastor, eu acho que eu vou. Eu não perguntei se você acha, eu perguntei, você vai? Se você não tem certeza, provavelmente você não vai. Provavelmente você não vai. É como perguntar para você: você é homem ou mulher? Não, você não sabe. É assim. É uma coisa que você sabe e não tem dúvida. Não tem dúvida. É aquilo. Você está aqui agora? Não tem ou você está ou você não está. Não tem quando vem a próxima trasladação, o arrebatamento, quando Jesus vai voltar e levar os salvos, você vai sim ou não? Vou, pastor? Ótimo, maravilhoso. Se você não sabe, então está na hora de saber. Pastor, tem que fazer o quê? Ficar vindo aqui quanto tempo? Não tem nada a ver com essa igreja.
Tem que ser batizado, pastor? Não tem nada a ver com batismo. Tem que tomar ceia? Não tem nada a ver com a ceia. Eu tenho que confessar meus pecados para você, pastor? De jeito nenhum, não estou interessado. O que tem que fazer? Você tem que receber Jesus como seu Salvador. Você tem que entender que todos nós somos pecadores. Eu pequei, você pecou, uns pecam mais, uns pecam menos, mas todo mundo peca. O critério para merecer ir para o céu é a perfeição. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se for por mérito, ninguém vai. Ainda bem que não é por mérito. Ainda bem que não é por mérito, mas é pela graça. Efésios 2,9, sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós temos que entender que nós somos pecadores, perdidos, sem esperança nenhuma de ir para o céu. Por nossa conta, sem chance. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, por amor a nós, de obediência ao Pai, deixou o céu, deixou a glória, tomou forma de homem, nasceu uma criança humana, mas ao mesmo tempo Deus. Cresceu aqui na terra, viveu, foi tentado em todas as coisas como nós, como diz o livro de Hebreus, porém sem pecado. Ele então entregou a sua vida na cruz como pagamento. Se fosse eu na cruz, você na cruz, estava todo mundo perdido do mesmo jeito, porque eu, você, ou quem seja, temos pecado. Jesus não tinha pecado, era o imaculado, perfeito, o Filho de Deus, tentado, mas nunca pecou. Ele morreu na cruz como pagamento para o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Foi pago na cruz. E se você nunca colocou a sua fé na obra completa, perfeita de Cristo, você pode fazer isso quando você entender que o seu pecado, que você é um pecador, o seu pecado lhe condena, e só Jesus pode salvar você, pode pagar o preço que você e eu não temos como pagar. Você pode vir para essa igreja, para aquela igreja, pode ser batizado, pode tomar ceia, pode fazer o que você quiser, deixar de fazer isso, nada disso salva, não vem das obras, apenas confiar em Cristo. Você nunca fez isso, eu convido você, assentado aí no seu lugar, antes de ir embora, receber isso de Cristo, para receber a tradução do reino das trevas para o reino do seu Filho, do seu amor. E vamos orar. Pai amado, Deus.